Hoje, de uma vez por todas, eu vou te ensinar a como modelar uma blusa dégagé. Olá, muito bem-vindo à Semana da Costura. Meu nome é Silvia Cordeiro, do canal Dicas de Costura, criadora da metodologia Veso e diretora do Veso Instituto de Moda. Essa semana você vai avançar como nunca antes na costura profissional. Irei te ensinar a traçar, cortar e costurar como uma profissional de sucesso. Vamos iniciar uma belíssima peça com apenas alguns passos, mas eu te garanto, se você seguir todos esses passos e utilizar todas as ferramentas que eu vou te passar, você irá se tornar uma costureira profissional ainda nesse semestre. Já foram mais de 10 mil pessoas que eu ajudei a chegar nesse estágio. Pessoas iniciantes se tornaram profissionais e ultrapassaram a concorrência. Se você deseja se tornar um destaque na moda ainda este ano, mas tem medo de se arriscar e colocar as mãos na massa, esse vídeo é para você. Ou quer abrir o próprio negócio, esse vídeo é para você. Mas antes de tudo isso, quero te apresentar uma pessoa que há pouco tempo estava aí atrás da tela do celular e hoje ela se tornou uma profissional de moda na Espanha, construindo um negócio sólido e de sucesso. Eu te apresento Ana Sanz. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana, sou de Barcelona e tenho uma marca de bolsas chamada Prógono. Eu estudei engenharia civil e sempre me faltava uma parte mais artística, mais de fazer com as mãos. E uma das coisas que eu gostava muito sempre foi moda, design de moda. E minha mãe, desde muito criança, sempre fazia a roupa para mim, para minha irmã, para as obras de teatro. E eu sempre quis aprender, mas ela também nunca tinha muita paciência para me ensinar. Então, uma das minhas férias, que eu ia para o Brasil, o meu namorado estava em Campinas e como ele ia trabalhar muitas horas, pensei, pois agora é a hora de, se tem um curso de corte e costura, pois fazer quando ele está trabalhando. Então, antes de eu ir, ele foi visitar várias escolas e a que mais gostou foi a Veso. E assim foi como eu comecei. Então, fiz um curso de um ano em um mês. A verdade é que aprendi muito, quase que nem sabia nem pregar um botão. E realmente aprendi muito. Depois eu fui morar no Brasil um tempo e então aí comecei a fazer curso de design, aperfeiçoei o corte e costura e foi muito bom porque também as técnicas que tem na Veso para o aprendizado, já seja na inovação que eles fizeram no método de modelagem, como também eles personalizam o que um aluno talvez não vai muito bem, pois ele sempre põe mais foco nisto. E além disso que o ambiente não tenho nem o que dizer, porque eu quase nem me estava querendo sair de lá. E obrigado a Veso, agora pois posso ter uma marca de bolsas que com certeza se eu não tivesse tido essa base, para mim teria sido pois muito complicado para aprender como funciona pois toda a montagem de uma bolsa. E se estivesse no Brasil, obviamente estaria feliz de poder continuar fazendo os cursos que eles têm de aperfeiçoamento em várias áreas e a verdade é que tenho uma lembrança muito boa e eu continuaria estudando na Veso. Linda a história dela, não? Você, assim como ela, pode e vai se tornar uma profissional de moda.
Lembrando, essa semana você vai aprender do absoluto zero a como chegar lá. Mas antes, eu quero te contar como eu cheguei até aqui, os desafios que eu encontrei no meio do caminho e como fiz desses desafios a minha motivação. Eu sempre fui apaixonada por fios, linhas, tecidos, enfim, sempre fui uma apaixonada por moda. Sabe que eu ia em eventos e ficava observando aquelas mulheres com aqueles vestidos lindíssimos, com roupas maravilhosas, imaginando como foi possível transformar um tecido em algo tão incrível. Mas sou de uma família bem humilde e meus pais não podiam pagar nenhum curso para mim. Então o que eu fazia? A gente ganhava muita roupa, né? Ao ganhar essas roupas, as roupas que não serviam, adivinha o que eu fazia? Eu transformava, isso com 7, 8 anos. Eu pegava agulha de mão, linha, cortava essas roupas, às vezes colocava uma cianinha, às vezes uma rendinha, transformava vestido em saia. Do meu jeito, eu achava que estava lindo. Os retalhos transformava em bolsinhas para as minhas irmãs, pegava cianinha ou sutaches e fazia trança para fazer a alça, vivia inventando moda, literalmente inventando moda. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe conseguiu fazer uma permuta com uma senhora que tinha uma escola de corte e costura. Falei, poxa, meu sonho agora será realizado, que delícia! Então, minha mãe fez uma troca. Eu estudava de manhã, no período da tarde eu ia para casa dessa senhora para ajudá-la nos afazeres domésticos. E em troca, uma vez por semana, 2 horinhas, ela me daria aula. Mas, gente, que frustração! Que frustração! Se eu fui 2 vezes nessa escola, foi muito, em 3 a 4 meses. Toda semana ela se justificava que a sala de aula estava muito cheia e que eu não ia poder ir. Mas eu não ia para a sala de aula com ela, mas continuava na casa dela ajudando, fazendo os afazeres domésticos. Então, resumindo, isso me trouxe tanta frustração que um dia eu resolvi, depois da aula escolar, matar o trabalho à tarde. E convidada pelos meus colegas, eles iriam fazer um passeio, que aqui na minha cidade existe um local chamado bosque, que é onde ficam os animaizinhos. Tá quase extinto, mas ainda existe. E, poxa, que delícia! Que criança não gostaria de ir para o bosque, né? Em plena semana, matando o trabalho ainda, um trabalho que estava me gerando tanta frustração, porque não estava cumprindo com o combinado, embora eu fosse uma criança de 12 anos, mas eu entendia bem, sabia bem o que eu queria. Eu fui para o bosque com os meus colegas, fui passear, passei um dia, uma tarde deliciosa. Mas pensam que isso durou, essa felicidade durou por muito tempo? Jamais! No ônibus, na volta para casa, eis que com quem eu me encontro. Por isso eu digo para vocês, não existe acaso. Com quem me encontrei? Com o meu irmão mais velho. Gente, pensa, olha a minha cor. Eu fiquei branca, pálida, de tanto medo. Ele só olhou para mim e falou, o que faz aqui? A mãe sabe que você está aqui, que você foi para outro local? Eu não sabia o que eu respondia. Eu só falava, por favor, por favor. Mas ele, como uma pessoa muito carinhosa, mas pensando no meu bem-estar, é lógico que ele chegou em casa e contou para minha mãe. A minha mãe me deixou de castigo, é lógico. Eu sou da época que não só se falavam, então vocês pensem bem o que aconteceu. Eu deixo para a imaginação de vocês. Mas com razão, né? Porque disciplina, graças a isso, eu sou o que eu sou hoje. E o que aconteceu em seguida? Fui proibida de sair de casa. E também minha mãe me retirou desse trabalho, por quê?
Lógico que ela conversou comigo e eu expliquei, estou frustrada porque eu não vou para a escola. Estou lá tanto tempo e somente 2 vezes ela me levou. Olha só, não aprendi nada até agora. O pouco que eu faço, se de repente ela achava que era pouco, era muito para uma criança de 12 anos. Com 18 anos, passado o tempo, né, continuei trabalhando na roça. Com 18 anos, fui convidada para trabalhar na cidade. Uma pessoa me indicou para um trabalho no setor administrativo de uma grande empresa. Olha só. Gente, eu fui trabalhar numa das maiores empresas de lingerie do Brasil. Pensem só, sempre Deus conspirando a nosso favor. Trabalhei muitos anos nessa empresa, no setor administrativo, aprendi muito, sempre fui muito focada no trabalho, sempre tentando dar o meu máximo, fazendo jus a quem tinha confiado em mim para me indicar, para não manchar a minha reputação e também a reputação de quem me indicou nesse trabalho. Após muitos anos nessa empresa, fiquei 8 anos nessa empresa, essa empresa se mudou, fechou a filial na minha cidade, Campinas, e ficou só com a filial em São Paulo. E fui convidada para trabalhar lá também. Só que entre indas e vindas de Campinas para São Paulo, muito cansativo, eu saía daqui 4 horas da manhã para chegar lá. Eu começava o meu trabalho 8 horas, mesmo assim chegava atrasada. Até que meu gerente me chamou e falou que sabia da minha dificuldade, alterou o meu horário, mas mesmo assim continuou muito conturbado, porque depois para voltar para casa tarde da noite. Então comecei em busca de uma nova colocação. De repente, um dia encontro uma pessoa voltando de São Paulo que me faz o convite. Primeiro me perguntou: Silvia, o que fazes aqui tão tarde da noite? Era aproximadamente 11 horas. Eu disse: estou voltando do meu trabalho, mas está muito cansativo. Porque olha só o horário que eu estou voltando. Eu vou para lá, levanto-me 4 da manhã para chegar ainda atrasada e estou voltando a essa hora. Passavam de 11 horas da noite, 23 horas. Então, essa pessoa me disse o seguinte: poxa, não encontrei você por acaso. A empresa que a minha esposa trabalha está precisando de uma pessoa com o seu perfil. Estão precisando lá de uma gerente administrativa. Passe em minha casa e fale com minha esposa. Como o trajeto para minha casa tinha que passar em frente à casa do senhor Pedro, imediatamente passei e conversei com a senhora dele, com a esposa. Foi quando entrei em contato no dia seguinte com essa empresa e vejam, para minha surpresa, o que era? Uma escola de moda, gente, uma escola de moda. Precisavam de um gerente administrativo que cuidasse de todos os trâmites, matrícula, cobrança, cuidar dos alunos, cuidar da sala de aula, dos professores, preparação de material. E foi isso. A partir de então, depois de uma semana, eu estava nesta empresa que fiquei durante 6 anos. Mas durante 6 anos eu só fiquei no departamento administrativo. Mas isso, eu ficava ouvindo todas as reclamações dos alunos, né? Os alunos dizendo que queriam aprender mais, as dicas, os aborrecimentos, também o que era legal, lógico que vinha muita coisa boa, né? Mas também muita frustração. E eu tinha que lidar com essas frustrações dos alunos e também de alguns professores, frustração de alguns professores. Quando saí desta empresa, depois de
todos esses anos, lógico, foi muito bom, mas cresceu ainda mais em mim aquela vontade de aprender e de poder ensinar. Porque durante esse período que lá eu estava, eu fiquei no departamento administrativo e não aprendi a modelar, a cortar e a costurar. Um pouco pela minha disposição em aprender e também creio que por causa da metodologia. Eu não conseguia entender, eu achava difícil. As poucas vezes que eu tentei, eu achei muito difícil e então eu desisti. Muito tempo depois, quando conheci o meu esposo, eis que eu conto para ele da minha vontade de ensinar, de aprender para poder ensinar, de trabalhar com moda. Sabe que eu até pensava, poxa, se eu conseguir fazer pelo menos para mim, tá ótimo. E isso porque eu não contei para vocês. Nesse processo todo, durante todo esse período, gente, tinha uma costureira que eu fazia ela sofrer tanto, sabe por quê? Eu desenhava os meus modelitos no papel e levava para ela costurar. Ela costurava, muitas vezes dava muito certo e eu passava essas peças, algumas eu usava, minhas irmãs também, outras a gente vendia. A minha irmã levava sacoladas para a empresa que ela trabalhava num setor de contabilidade e ali ela vendia tudo que eu fazia, macacão, pantalona, cropped. Na década de 90 usou-se muito cropped, viu? Os croppeds que estão na moda hoje já foram usados. As pantalonas, naquela época nós fazíamos muito. E o que acontece? Sem esse conhecimento, muitas vezes eu pedia para ela, levava tecidos que não era possível fazer aquele modelo, ou pedia um modelo que muitas vezes não ficaria legal naquele tecido. Mesmo assim, por falta de conhecimento, eu insistia que ela fizesse. E lógico, imaginem o que saía, né? Coitadinha, sofria comigo. Mas vejam só, voltando, a partir do momento que eu conheci meu esposo e disse para ele a minha vontade de aprender a ensinar, né? Aprender e depois ensinar, de fazer as pessoas conhecerem algo legal, mas com facilidade. Porque por várias vezes eu tinha tentado e tinha me frustrado. Para mim foi difícil. Então eu me colocava no lugar das pessoas, imaginando, poxa, quantas pessoas assim como eu estão frustradas, porque elas querem aprender e não conseguem. A frustração é medonha. Mas olhem só, um certo dia encontrei uma pessoa que estava disposta a ensinar passo a passo. E essa pessoa conseguiu fazer com que eu entendesse, porque acredito que é muito isso. A pessoa tem que querer fazer você entender, não depende só do aluno. Eu do outro lado, como profissional, como professora, quero que você aí do outro lado aprenda. Foi aí que nós começamos a ensinar. Eu aprendi e em seguida comecei a ensinar. Mas em seguida veio uma nova frustração. Por quê? Com todas as metodologias existentes, eu percebia que elas não atendiam ainda a necessidade do aluno. Imagine só, você mesmo ensinando todo o processo passo a passo, mas você ainda ter que fazer correções que fazia perder muito tempo. E tempo é dinheiro, tempo é valioso. De repente, essas correções, o que era para traçar e de repente cortar na mesma aula, só se traçava porque tinha que fazer correção na metodologia. Muitas vezes o aluno nem entendia, porque a gente abreviava para que não enrolasse todas aquelas informações na cabeça dele. A gente tentava simplificar. Foi aí então que nós tivemos a ideia de criar a nossa metodologia, uma metodologia prática, fácil,
Por que não criar a minha metodologia a partir do momento que eu tenho conhecimento e vejo que essas não funcionam? Se não está funcionando para mim, não está funcionando para você, não está funcionando para o meu aluno. Então é isso que eu quero que você aprenda com essa nossa metodologia, a metodologia Veso. Criamos essa metodologia com todo o padrão de qualidade para que você, a partir de agora, aprenda com facilidade a modelar, a traçar e a costurar. E usando essa metodologia, agora vou começar a te ensinar a traçar, cortar e costurar uma linda blusa com detalhamentos de modelo, de forma prática e fácil. Vamos então à nossa aula. Me acompanhe aqui agora. Nossa aula está iniciando. Então vamos agora à nossa aula. Uma super aula prática, fácil, todo o processo passo a passo para que você desenvolva como uma profissional. Vou utilizar, como disse, sou criadora da metodologia Veso. Então vou usar esse material agora para traçar com vocês. Olha só. A facilidade desse material, todo desenvolvido na Tabela Nacional de Medidas, com todas aquelas correções que eu já disse para vocês que eram necessárias serem feitas. E aqui, olha, uma tabela de medidas onde fornece para você o busto, a cintura, o quadril, enfim, todas as medidas. E o que é mais legal ainda, se de repente você usa 44 na parte superior, seu busto se enquadra no tamanho 44, mas o seu quadril menor ou maior que isso, olha a versatilidade, separado, onde você traçou a parte de cima num tamanho, vai posicionar o tamanho desejado do quadril e traçar embaixo. Então, olha só que facilidade. Além disso, é possível, além de você trabalhar sob medida com esse material, você trabalhar alfanumérico por numeração ou também PMG. Então, vamos agora à nossa aula, vamos traçar agora, vou mostrar para você como é fácil fazer um traçado e uma adaptação de modelo. Agora, usando esta metodologia prática, nós vamos traçar a nossa linda blusa no tamanho 44. Vou usar aqui o manequim 44. Então, vamos lá. Vazando todos os moldes, os buraquinhos, as bolinhas no tamanho 44. Olha aqui. Aqui novamente. Venho aqui, faço essa marcação, que aqui é o 44. Ok. Usando a própria base, agora eu vou afastar esse molde e vou unir essas bolinhas. De 2 em 2, vamos unindo essas bolinhas para fazer a nossa base. Tracei a parte superior, ok. Parte superior da nossa blusa traçada. Vou traçar a parte inferior agora, usando o complemento da blusa. Olha só, usando o complemento da blusa e vestido, venho neste mesmo pontinho que eu já fiz aqui. Eu vou posicionar o tamanho 44, venho aqui, vazo o tamanho 44, posiciono ali na mesma bolinha, olha só, posiciono aqui, e aí eu vou traçar o meu tamanho 44. Então, tracei aqui. Lembrem que aqui a margem tem que estar certinho, olha, sempre certinho aqui na margem do papel. Tracei lá, vou traçar aqui, simples assim. Só vou afastar agora, olha só. Afastei
e juntei. Prontinho! Quero suavizar um pouquinho essa lateral? Posso fazer isso também. Mas primeiro o que eu vou fazer? Vou lançar o comprimento que eu quero da minha blusa, porque a minha base já está traçada. Então, com a fita métrica agora, olha só, bem tranquilo, do ponto mais alto, você vai pegar a fita métrica. Eu quero o comprimento dessa peça 62 centímetros. E aí eu vou colocar mais uma barrinha de 2. Então, vou deixar uma margem de 2 centímetros para a barra. Traçado com a fita métrica, é só eu pegar um esquadro ou então a própria base. Olha que bacana. Não tem um esquadro por enquanto? A própria base ou um esquadro. E venho aqui, ó, e fecho a minha base da minha blusa. E ela está só faltando agora fazer o quê? Adaptar modelo. Aqui, essa lateral, eu quero dar uma leve suavizadinha. Se eu não quiser muito acinturado, olha, com a mão mesmo eu faço isso aqui, ó. Ó, que legal. Só porque eu não quero tão acinturado. Sentiram como é fácil? Olha isso, gente. Então, aqui nós temos frente da nossa blusa. Por quê? Nós vamos traçar as costas agora. Antes de fazer qualquer adaptação de modelo, nós precisamos traçar as bases, frente, costas e manga. Vamos então agora traçar as costas da nossa blusa. Agora vamos traçar também as costas, usando o mesmo processo que fizemos na frente. Então, se eu tracei o tamanho 44 para frente, vou também traçar 44 para as minhas costas. Então, olha só, não esqueçam de marcar cuidadosamente a bolinha, o papel, sempre o molde na margem do papel, tá bem? Olha, cuidadosamente, marcando todos os tamanhos 40, todas as bolinhas 44. Eu faço só um pouquinho para traçar ali, em seguida afasto o molde e com a própria base, olha só, vou retraçando, unindo as minhas bolinhas. Lembrando que é legal, esse molde, você já ouviu falar de transposição de ombro? A roupa, as costas sempre é maior que a frente no ombro, em tecido plano principalmente. Então, esse molde é sensacional. Por quê? Vou mostrar para você que nessa base nós já encontramos, olha só, você não terá dificuldade e nem trabalho em fazer a transposição do ombro, porque já está pronta aqui, olha só. O molde já está com essa transposição. As costas no ombro é sempre maior que a frente, porque isso vai dobrar, é tecido que vai dobrar das costas para frente, né? Acomodando o seu ombro, suas costas, para ter um caimento bonito, tá bem? Então, não se assuste ao ver que as costas está o ombro das costas maior que a frente. Olha só, vamos pegar aqui o complemento e agora nós vamos traçar a parte inferior da nossa blusa. Então, se usei o tamanho 44, novamente posiciono aqui o tamanho 44. Olha, venho aqui, simples assim, furei essa bolinha, posiciono nesta marquinha do 44 em cima do 44, em cima dessa linha. Para facilitar também, para você que está começando, você pode passar uma linha aqui, que isso facilita e muito. E o molde sempre aqui, ó, sempre na dobra, bem na margem do papel. Não pode deixar o molde caminhar, senão você vai fazer uma peça com defeito, sua peça vai ficar com defeito. Para que isso não aconteça, tem que tomar esse cuidado. Aqui uma expertise que eu vou passar para vocês do canal, que de repente você não sabe fazer uma peça, bater certinho as laterais.
ai, como eu faço uma adaptação, falando sobre essa transposição, você não precisa sofrer e o seu molde vai ficar certinho com o caimento perfeito. Como? Agora eu vou jogar o comprimento da nossa blusa nas costas, as costas do comprimento dessa blusa. Para isso, eu me utilizo da frente. Olha só, eu pego novamente a blusa à frente, venho aqui na lateral dessa blusa, a partir da cava até o comprimento com a barra. E falando em barra, lembrem-se que eu deixei 2 centímetros para essa barra. Eu vou explicar, vocês entenderão o porquê desses 2 centímetros quando a gente estiver montando essa peça. Então, por isso, continue acompanhando o vídeo para que vocês entendam tudo perfeitamente certinho. Então, olha só, venho aqui nesta lateral e meço, olha só, pode medir reto, olha. Eu tenho 39 centímetros de cava até a barra. Afasto essa frente para lá, volto aqui na lateral das minhas costas e faço a mesma coisa, olha. Da cava, eu vou jogar 39 centímetros a partir da cava, que foi o que eu encontrei na minha frente. E já deixo marcadinho aqui que eu tenho também a barra já inclusa. Então, 39 centímetros a partir da cava da frente até o comprimento com barra foi o que eu encontrei. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Marquei com a fita métrica. Quando eu marquei com a fita métrica, eu vou agora usar ou o esquadro, ou então o meu complemento da saia, da blusas e vestidos. Venho aqui e traço. E sabem por que eu sempre faço os 2 tracinhos, mesmo já tendo incluso a barra? Justamente porque a gente se esquece. Daqui a pouquinho eu não tenho certeza se eu coloquei ou não a barra. Desta forma, ela estando marcadinha aqui, eu tenho certeza que aqui está com barra, certo? Está com barra, com o comprimento certinho. Então, olha, vou retraçar aqui que ficou falhado aqui o final. Pronto. E essa lateral que eu suavizei, vou suavizar também. Olha só. Simples assim, a mão livre mesmo, venho e suavizo aqui, olha. Feito isso, está traçada as costas da nossa blusa. Faltando somente o quê? Fazer a adaptação de modelo, que vamos começar em instantes, porque agora nós vamos traçar uma manga. Quem sempre sonhou em fazer uma manga bonita e nunca conseguiu? Agora nós vamos traçar a nossa manga. Para começar a traçar a manga, o truquezinho é fio reto. Então, primeiro, a partir da margem do tecido, olha, da margem do tecido para dentro, eu tracei, você pode traçar uma medida qualquer, mas essa medida tem que ser de fora a fora, na extensão toda, a mesma. Que caiba, lógico, a base da sua manga. Porque aqui, olha, também tem um fio reto traçado nessa base que facilita em muito o seu trabalho. E a base do gabarito você vai posicionar sobre a base que você traçou do seu papel. Agora nós vamos lá, traçamos o tamanho 44 para a nossa blusa frente e costas. É só vazar aqui todos os buraquinhos do tamanho 44, porque essa manga encaixa perfeitamente o molde, a cava e a manga. Elas são feitas uma para a outra. Olha só, marquei todos os pontinhos, agora só vir com a minha caneta mais forte aqui para facilitar a visualização. Vou unindo, olha só, de 2 em 2 também, observando que
Eu tenho que aproveitar a curvatura da minha manga. Ela é feita frente e costas já aberta para você não sofrer com isso, porque já está feita todas as correções, todas as adaptações para uma manga com caimento perfeito. Chego aqui, fechei. Aqui a mesma coisa, pontinho com pontinho. E agora, a única coisa que me falta é o quê? Colocar o comprimento dessa manga. Venho aqui do ponto mais alto, vou colocar um comprimento de 22 centímetros, é o que eu desejo, e mais a barra, 3 centímetros. Por quê? 22 centímetros é o comprimento de uma manga curta. Eu quero essa manga curta. Então, joguei 22 e coloquei mais 3 centímetros ali de barra, que vocês aprenderão qual o motivo. Por isso, muita novidade no canal, aproveitando para informá-los, muita novidade no canal. Muitas explicações a respeito desta modelagem, as explicações que nós teremos nessa semana, uma semana sensacional, a Semana da Costura. Ela vai trazer para vocês informações valiosíssimas. Por isso, não desgrude os olhinhos e continue acompanhando a Semana da Costura. Olha só, comprimento da manga traçado, mais 3 centímetros aqui de barra. O que eu vou fazer então? Um truquezinho adicional para vocês. Já tentou fazer uma manga, uma barra de blusa, de saia, de vestido e de repente ficou faltando o tecido? Eu vou mostrar aqui agora, olha. Vou mostrar o porquê. Olha só onde eu dobrei. Eu dobrei no comprimento e deixei a barra para dentro, como se eu já fosse fazê-la. E o que eu vou fazer aqui? Eu teria que passar o quê? Passar uma carretilha. Mas eu já vou cortar e mostrar para você o resultado disso aqui, olha. Desse efeito. Por que tem que ser feito isso? Olha só. Percebam? Olha onde estava retinho aqui, quando eu trabalhei a manga. E olha onde a nossa manga agora ficou. Olha só a sobrinha, o excesso, o adicional aqui. Isto aqui é necessário para quando você virar, porque é exatamente esse excesso que tem na parte superior. Se você não faz isso, o que vai acontecer? Você vai espichar tecido, a sua manga vai ficar muito feia, ou a barra de qualquer coisa que você estiver fazendo. Aqui, quando nós terminamos, nós temos que colocar o nome da peça que nós fizemos. E a nossa manga, ela tem frente e costas. Assim como no molde, vou mostrar aqui o material para vocês. Olha que fácil. Você não precisa adivinhar onde está frente, onde está costas, porque o próprio material já te dita isso, ó. Então, costa da nossa manga, aqui é a frente. Que peça é essa? É a manga, então tem que anotar que é manga. E o que é isso aqui? Fio reto. Manga prontinha, que maravilha, fácil. Vamos agora começar a adaptação de modelo. Então, nós vamos começar agora a adaptação de modelo da frente da nossa blusa. Então, vamos agora à adaptação da nossa blusa, a tão esperada adaptação, para vocês verem como é super fácil. E continue ligadinho na nossa aula, porque teremos muita informação. Essas informações aqui são valiosas para que vocês entendam. Quando a gente for cortar o tecido, você vai entender e você até vai falar: ah, agora entendi por que ela fez isso, tá? Então, tem informações complementares ainda nesta aula. Então, me acompanhem aqui agora, a adaptação da blusa dégagée.
Começando então a fazer a adaptação, primeiro processo, a primeira coisa que nós vamos fazer é afastar um pouquinho o nosso decote. Então nós vamos afastar aqui o nosso decote 3 centímetros. Pego a fita métrica, afasto aqui 3 centímetros. Posso descer um pouquinho aqui ou deixar no mesmo local, porque é uma blusa dégagé. Então eu vou fazer isso aqui, olha, com a própria base, com a cava da base, ó, a cava da base, eu venho e retraço o meu decote. Retracei o meu decote, agora eu vou para a segunda adaptação. Usando o pontinho aqui, olha, aquele pontinho que já estava traçado do molde, eu vou passar aqui uma linha reta. E olhem que bacana, eu posso pegar o meu molde e fazer praticamente tudo com ele, ó. Pode usar o esquadro também. Cheguei aqui, ó, tracei uma linha. Aqui eu vou deixar aproximadamente meio centímetros, tá? Meio centímetro, marco ali, porque agora eu vou cortar esse molde. E ao cortar o nosso molde, eu não posso passar daquele ponto, senão o que vai acontecer? Eu abro toda a peça, toda a modelagem, eu não posso, ó. Então, vou abrir aqui agora, o truque está aqui no dégagé. Abri, observem, olha, abri. Agora, aqui nesse ponto, eu vou colocar uma abertura que eu desejar. Vamos começar com um pouco, que aí depois vocês verão o efeito quando essa peça estiver montada. Por que com pouco? Quanto mais eu abrir esse molde, a tendência é que o decote caia mais. Então, quanto mais eu fizer isto aqui, olha, mais esse decote vai abrir. E eu posso sim abrir várias vezes se eu quero um decote mais profundo, mas como você está iniciando, eu vou abrir apenas um. Então, a parte de baixo, ela vai ficar na margem, você vai colar na margem do outro papel a parte inferior. Então, aqui, olha, eu vou passar cola, ou você pode pôr alfinete. Então, passo cola aqui. Fixo primeiro a parte de baixo. Então, olha só. Fixo bem na margem, tá? Aqui também tem o segredo de você deixar certinha a folha na margem. Então, aqui está, ó. Agora, eu tenho que fazer a abertura de acordo com o que eu realmente quero. Então, eu vou fazer isso aqui, olha. Eu quero colocar aqui 15 centímetros. Então, eu vou pegar a minha fita métrica e de baixo para cima, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou medir aqui a abertura que eu quero. Então, eu vou colocar nessa abertura 15, posso colocar 18, enfim, quanto eu quiser. Marquei aqui, eu posso pegar um alfinetinho ou eu faço a marcação. Olha, querem deixar um pouquinho mais? 15, 18 centímetros é o que nós vamos deixar. Fixo com um alfinete e aí vou usar novamente a cola. Então, agora eu vou colar aqui. E vejam que aqui, ó, este ponto, ele tem que ficar, ó, ele vai dobrar um pouquinho o ponto da cava, mas sem sair do lugar, olha. Certo? Então, já fixado a parte superior, o que eu vou fazer? Eu vou buscar aqui um ângulo levemente arredondado. Eu poderia tanto fazer reto aqui, que há várias variações desse mesmo modelo,
mas vou fazer de uma forma mais simples para você que está iniciando. Então, olha só, venho aqui na margem da minha folha e busco aqui, ó. Quanto foi que eu joguei a partir deste ponto? Então, o meu ponto de apoio é aqui, olha. O meu decote, o meu ombro. A partir dali, eu posso jogar 18, 20 centímetros, o mesmo que eu joguei na abertura. Vocês entenderão o que vai acontecer. Isto daqui é uma sobra de tecido que depois vai cair para dentro da blusa, facilitando e deixando o nosso acabamento ainda mais bonito. Essa é a adaptação da frente. Aí nós precisamos fazer uma simples adaptação nas costas. Qual? A adaptação do decote. Porque a partir do momento que eu mexi no decote frente, preciso também mexer no decote costas. E o que eu vou fazer? Se eu afastei 3 centímetros para frente, vou também afastar 3 centímetros para as costas. Posso descer aqui também um pouquinho, pode descer aqui 3 centímetros, para que o nosso decote fique perfeito. E aí eu posso pegar a própria base do gabarito e também traçar com a cava, eu traço o decote nas costas, olha. Retracei o nosso decote. O que está faltando para as costas e para frente? Nada. Agora é só cortar e montar a nossa peça. Chegamos ao final da nossa aula com essa modelagem prontinha. Olha a modelagem da frente, a modelagem frente pronta, modelagem costas já adaptada e pronta, a modelagem da nossa manga, que inclusive vou ensinar para você que não entendeu quando eu fiz esse cortinho aqui na montagem, vou ensinar certinho esse cortinho aqui, esse a mais, tá vendo? Tem o azulzinho aqui do traçado reto, inclinadinho para dentro e depois o inclinadinho para fora. Então, para saber tudo isso e muito mais, você tem que continuar acompanhando nossa Semana da Costura, porque muitas informações que foram colocadas aqui na modelagem, você vai entender quando nós cortarmos o tecido. E para isso você tem que continuar acompanhando a nossa Semana da Costura. Por hoje finalizamos, mas deixe seu comentário se gostou dessa aula, deixe dúvidas, sugestões e espero você na nossa próxima aula. Até lá!